Realizou-se hoje a reunião de negociação suplementar relativa à portaria que vai regulamentar o reposicionamento em carreira dos professores indevidamente retidos no índice 167, ou aquilo que é o ponto 3 do artigo 36º do Estatuto da Carreira Docente. É uma matéria que tem vindo a ficar por resolver, uma vez que não houve até agora a publicação desta portaria, que agora está a ser negociada. Impõe-se dizer que, na nossa perspectiva, a distinção da negociação daquilo que é a recuperação do tempo de serviço e a colocação em carreira das pessoas no ponto de carreira em que devem estar, com a recuperação do tempo de serviço que esteve congelado e o reposicionamento dos professores indevidamente retidos no índice 167, estando a ser feita de um modo distinto e não compatibilizado, tem, na nossa perspectiva, dificuldades de articulação para evitar aquilo que, na nossa perspectiva, é fundamental, que é impedir que haja ultrapassagens. E, com esta disfunção de negociações relativamente a uma matéria e a outra matéria, nós temos de estar sempre com a preocupação de evitar que haja ultrapassagens e que não haja professores que se sintam lesados, que se sintam injustiçados pela conjugação desarticulada destas duas medidas. Esta é uma preocupação que a FNE tem apresentado sistematicamente. Relativamente à concretização daquilo que é o reposicionamento dos professores em função do tempo que prestaram como contratados e antes da sua vinculação, e para além daquilo que é a questão que está por resolver em função do que vier a ser o parecer da Procuradoria-Geral da República, que ainda não chegou, sobre se o tempo todo anterior à profissionalização vai ou não ser contabilizado, sendo que, na nossa perspectiva, a solução final terá de ser sempre a de contabilização do tempo, mesmo aquele que é anterior à profissionalização. Temos outras questões que se prendem com a contagem integral do tempo de serviço que foi prestado, a realização de formação contínua e a observação de aulas, que são fatores que entram no desenvolvimento hoje da carreira dos professores. Não está em causa discutir neste momento se a FNE está em acordo ou em desacordo com estas medidas, e é público que a FNE acha que, por exemplo, relativamente à existência de contingentes para acesso aos 5º e 7º escalões, nós temos um completo desacordo, que temos um desacordo completo também em relação à existência de cotas para a atribuição das menções de muito bom e excelente, mas, ultrapassando estas questões, impõe-se referir que, à luz da legislação que existe, o reposicionamento destes professores tem de ser feito de tal forma que estes professores sejam posicionados no exato ponto de carreira em que estão os restantes colegas, já em carreira, e que tenham o mesmo tempo de serviço e preenchendo, portanto, aquilo que são os critérios que estes professores tiveram de preencher para estarem naquele ponto de carreira. Ora, se há necessidade de observação de aulas, é preciso garantir que sejam recuperadas as observações de aulas que estes professores já tiveram enquanto contratados ou no período probatório. Ou então, se não existir, que num período muito curto de tempo esta observação de aulas seja realizada. Em relação à formação contínua, impõe-se relembrar que estas pessoas, como contratadas, não tinham obrigação de fazer formação contínua e que só estão obrigados a fazer formação contínua a partir do momento em que tem efetividade a sua entrada em carreira. Não pode o Ministério da Educação estar agora a pedir a estas pessoas que tenham de realizar uma formação contínua em tempos em que ainda não sabiam que eram obrigados a ela, porque ainda não estavam vinculados, ainda não tinham ingressado na carreira. Estas questões têm de ficar resolvidas. Como tem de ser garantido que a estes professores tem de ser também assumido que o seu reposicionamento em carreira tem efeitos remuneratórios desde 1 de janeiro de 2018. Nesta reunião, para além desta matéria, a FNE sublinhou a necessidade de haver uma negociação relativa aos concursos que têm de existir este ano. O concurso interno extraordinário e o concurso externo de vinculação são dois concursos que vão ocorrer, está previsto na legislação que venham a acontecer, mas que têm de ter negociação relativamente ao modo da sua concretização.
aos critérios, às regras, às condições de realização destes concursos e a FNES sublinhou hoje, uma vez mais, a necessidade imperiosa de realizar reuniões de negociação para que haja a correta determinação das regras de aplicação destes concurso interno, extraordinário e externo de vinculação.